Graças a Deus. Queridos, abra a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Bendito seja o nome do Senhor. E no versículo 35, louvado seja Deus. Aleluia. Marcos 4, 35. Glória a Deus. Aleluia. Texto bíblico que nós, domingo passado, fizemos menção dele. Amém. Lendo, e falamos, aleluia, sobre a fé para descansar. Amém. Glória a Deus. Mas agora nós vamos falar sobre fé para descansar. Nós estávamos falando sobre o descanso, do cansaço físico, Louvado seja Deus. Marcos 4, versículo 35 nos diz a Bíblia Sagrada. Amém? Acharam aí? Marcos 4. Diz assim o texto conhecido da igreja: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Louvado seja o Senhor. Pode se assentar, adorando, exaltando ao nome do nosso Senhor, nosso Salvador Jesus. Glória a Deus. Eu já senti a presença gloriosa do Senhor, do Espírito Santo, abençoando a nossa vida nesta noite, ministrando em nosso coração, aleluia, falando grandiosamente com a nossa alma. Amém, queridos? Glória a Deus. Que nós precisamos, querido, estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém? Estarmos sensíveis, porque o Senhor está falando com a sua igreja, aleluia, desde o início do culto, Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Até quando a gente erra no louvor aqui, Deus não deixou de falar. Deus está abençoando, Deus está dando a sua mensagem ao coração da igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Que às vezes você enrosca, aleluia, glória a Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Amados, nós estivemos falando semana passada, louvado seja Deus, lemos aqui esse texto sagrado, amém, aleluia, e nós afirmamos que nós já possuímos fé, nós temos fé, amém, igreja, aleluia. Nós não precisamos de fé para descansar, nós já possuímos a fé, amém, louvado seja Deus. Então, queridos, nós podemos, por meio da fé, descansar em Deus, amém, aleluia. E quando a gente fala em descansar em Deus, aleluia, e isto que é propriamente por meio da fé que nós possuímos, aleluia, não estamos reportando a um descanso físico, amém, o descanso que é gerado pelo cansaço, o cansaço qual eu e você se expõe. Na quarta-feira, eu fiz um comunicado, acho que foi antes da quarta, que eu fiz um comunicado, eu postei, os amados talvez tenham visto, eu postei no meu Face, se havia alguém disponível para fazer um trabalho no teto da igreja, de colocação, de manutenção de calha, do véu da calha. E por incrível que pareça, mesmo com todo o avanço das comunicações, da internet, não apareceu ninguém me ligou, ninguém deu o ar da graça, porque eu acredito que quando nós postamos falando que é para o serviço da igreja, acho que a primeira coisa que as pessoas pensam deve ser de graça, O pastor está pedindo para ajudar, o pastor está pedindo para ir lá fazer o serviço para a igreja.
Como eu não coloquei lá, né, para fazer um orçamento, né, alguém disponível para fazer um trabalho, um orçamento, dar um orçamento para a igreja, aí não apareceu ninguém, a menos que todo mundo está ocupado demais, né, e não tem como fazer o serviço, né. Então eu louvo a Deus, o pastor Claudinês esteve comigo, me ajudando, e nós fomos lá mesmo, né, subimos lá e fizemos o trabalho para a louvor e glória do Senhor Jesus, e agora fizemos um trabalho bem melhor do que o de antigamente, né? Olha, eu acho que nós estamos mais experientes, né, pastor? Mais experiente agora, né? Já fizemos aí por várias vezes, aleluia. E dessa vez, buscando orientação de profissionais da área, a gente procurou aplicar mais, e agora a gente espera que quando a chuva vier, aleluia, não vai mais escorrer pela parede, como estava acontecendo aí, porque tinha muitos pontos que estavam deteriorados. E quero dizer com isso que nós viemos aqui e nos cansamos, ficamos quebrados, querido, amém? Pastor Claudinei já estava quebrado, né, de trabalhar, já à noite, ele trabalhou, né, depois ficou quebrado também de vir aqui ficar trabalhando. Eu fiquei quebrado de estar lá em cima, abaixado, ajoelhado, abaixado de cócoras e tal, é coluna, é as pernas doendo, cansa e cansa bastante. Sem contar o sol quente na moleira, né? Queimando a orelha, queimando o pescoço, queimando os braços, aleluia, e aquele zinco queimando, parecia, falei, Jesus, nós quer ir para o céu, meu pai. Eu falei, Jesus, tem que ir para o céu mesmo, porque o inferno, meu Deus do céu, se aqui nessa telha de zinco está desse jeito, imagina no inferno. Então, queridos, vamos nos esforçar para ir para o céu, igreja, amém? Aleluia. Então cansa, igreja, é cansativo, nós precisamos descansar, depois a gente chega em casa e dá aquela descansada boa, né? E nós estivemos falando, querido, que até o próprio Deus descansou, o próprio Senhor descansou, amém? No 7º dia, depois da criação, Ele descansou, Ele escolheu descansar, deu ao homem direito de descanso, aleluia, deu leis a respeito de descanso, Deus instituiu, aleluia, e Deus sabe que o homem é carne, que o homem precisa renovar as forças, que ele precisa, aleluia, descansar, e Deus reconhece isso, nos dá o direito de nós descansarmos, amém? Louvado seja o Senhor. E nós falamos também que, além da atribuição do descanso, Deus chama atenção para o trabalho, amém? Porque se descansar é bom, Jesus diz, não é nada bom que o homem viva um eterno descanso, porque o homem precisa constituir, aleluia, um ambiente de trabalho, seja um trabalho do particular, seja um trabalho, louvado seja Deus, que ele possa exercer com alguma empresa, de alguma forma, ele atribui a isso que ele ganha, ele tem uma recompensa, ele abençoa a sua casa, abençoa a sua família, ele tem um crescimento profissional, ele é abençoado, ele tem período de descanso, ele vai ser abençoado. Deus dá a condição para o homem trabalhar, porque depois ele tem período de descanso. Ele vai ter férias, ele vai gozar de aposentadoria ao término de uma jornada de trabalho. Tudo isso são privilégios que nós temos direitos. Amém, igreja? E Deus chama atenção, né? Como eu disse, Provérbios 6,6. Ele chama atenção para o preguiçoso, para ele aprender com as formigas. Então ele falou assim, não dá moleza para o corpo, não. Não seja sem vergonha, não fique encostado, né? Hoje, eu falei esses dias, sabe o que acontece? O governo está muito bom demais, instituiu esse auxílio, ajudando, né, o povo brasileiro, é uma bênção, mas isso é sinônimo de vagabundagem. Eu falo com todas as letras, para muitos, é sinônimo de vagabundagem. Por que isso? Porque não é todo mundo que precisa, necessita, mas tem alguns que ele só quer saber disso, não quer trabalhar. O governo está dando, para que eu vou trabalhar? Está me dando um auxílio? Está bom demais. Então tem que tomar um cuidado, querido. Isso aí não traz prosperidade,
Isso aí, e tem gente que às vezes nem precisa e está tomando posse. Aonde está a verdadeira riqueza que Deus tem para a tua vida? Aonde está a verdadeira prosperidade que Deus tem para te entregar? Se você está usufruindo de algo que você nem mesmo necessita. Você está me entendendo esta noite? Por isso que ele chama atenção para o trabalho. Trabalha, porque isso é vitória para a tua vida, é bênção para você, amém? Aleluia. E nós falamos sobre isso, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Paulo chamando a atenção da igreja, dos irmãos, dos acomodados que estavam no meio da igreja, e ele falou assim: não quer trabalhar, não come, aleluia. Mas Paulo, que negócio é esse? É verdade. Quer trabalhar, não come, porque é ocioso, fica encostado somente. Então é isso que ele está dizendo, aleluia. Tem muitos trabalhando, está se ocupando de coisas vãs, não quer saber de nada, e só quer ficar usufruindo dos irmãos. Então ele foi claro a dizer isso, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E nós finalizamos, querido, que nós precisamos descansar o nosso corpo, a nossa mente. É necessário, o descanso é essencial, trabalhar é essencial, amém? E também é essencial descansar, amém? Nós precisamos repor as forças, as energias, aleluia. E o cansaço físico e mental aliados, um cansaço de alma, um cansaço que traz um prejuízo muitas vezes, porque muitas vezes, aleluia, nós podemos tomar decisões erradas, gerar decisões impróprias em momentos que vai prejudicar o ministério, prejudica a vida espiritual, prejudica a família, prejudica muitas áreas, porque a única coisa que a pessoa está precisando muitas vezes é descansar, e ela está cansada, a mente está cansada, então ela tem que descansar um pouco, e esse cansaço é essencial, tanto o cansaço, um descanso físico, quanto um descanso emocional, quanto um descanso da sua própria mente, amém? Quando nós falamos sobre isso, amados, é comum a gente observar muitas formas de cansaço que emanam de nós, do nosso interior, porque não é só o cansaço físico, às vezes as expressões que saem de dentro de nós, elas têm a tendência de ao ser verbalizada, de trazer algum tipo de sentimento, muitas vezes, porque muitas vezes nós vamos dizer, não está cansado de trabalhar? Não é esse o cansaço, está com a mente cansada porque raciocinou, foi muito raciocínio no trabalho, nos estudos, está cansado? Não é esse o cansaço, mas muitas vezes está dizendo, eu estou cansado de ir para a igreja. Às vezes vai dizer, eu estou cansado de orar, eu estou cansado de pedir, eu estou cansado de buscar, eu estou cansado de falar, eu estou cansado. E aí vem muitas situações, das quais está dizendo, eu estou cansado. Você está entendendo, igreja? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, queridos, a gente está batendo muitas vezes numa situação, e por causa dessa situação a gente diz, eu estou cansado de esperar, eu estou cansado disso, estou cansado daquilo, e nós temos que tomar esse cuidado também, porque pode gerar decisão errada, amém? E eu finalizei dizendo, o cansaço físico e mental só vai revelar aquilo que nós somos. É verdade, nós somos fracos. Fraquezas estão dentro de nós. Nós precisamos descansar. Nossa mente, muitas vezes, ela é fraca. Amém, queridos? Você está entendendo? Diga glória a Deus. E eu só disse por final, mas nós somos portadores de uma graça, aleluia, de uma força que nós possuímos, que vem de Deus. Nossa natureza é fraca,
Nossos pensamentos são fracos. A nossa capacidade é de fraqueza muitas vezes. Mas a nossa suficiência, ela vem de Deus. Amém? Então quando nós pensamos assim, somos fracos, a nossa natureza é fraca, é a nossa, infelizmente, essa debilidade está em nós, ela não significa que nós estamos sendo derrotados. Significa que nós a reconhecemos e sabemos que a graça suficiente de Deus é que nos fortalece, é que nos capacita, é que nos abençoa. Aleluia! Quando nós olhamos para a palavra, querido, nós vamos ver a declaração de Deus. Ele deu para Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 9, texto muito conhecido da igreja. Deus deu esta declaração para Paulo e disse assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa justamente na tua debilidade, na tua fraqueza. A suficiência que vai vir de Deus para a sua vida. Você está entendendo? Agora, Paulo faz a declaração dele. Quando a gente olha para a palavra, aleluia, Paulo vai dizer assim: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Aleluia. Paulo está declarando, está revelando que há fraquezas em sua vida. Amém? Qual eu e você, amado irmão e irmã, nós não estamos isentos. Por isso que eu disse, nós somos fracos, a fraqueza, ela impera em nós muitas vezes. Nós temos fraqueza em várias situações da nossa vida, até na nossa própria alma, nos nossos sentimentos. Então agora, Paulo está dizendo, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Agora, por que isto? Para que em mim habite o poder de Cristo. Então ele reconhece e diz: eu me glorio nas minhas fraquezas. Aleluia. Porque o poder de Deus é que vai habitar em mim. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Então não significa que nós nos sentimos fracos, ver que a fraqueza está em nós, nós estamos derrotados, somos derrotados. Não, nós temos a suficiência desta glória que vem de Deus para a nossa vida. E ele chega a ponto de dizer: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, igreja do Senhor, veja bem, essas circunstâncias que Paulo está descrevendo, aleluia, ele está dizendo, ele está reportando a elas como algo que ele enfrentava com certeza diariamente. Pode ter certeza, amados, que diariamente ele estava enfrentando essas situações aqui, injúria, necessidade, perseguição, angústias, aleluia. E tudo isto, com certeza causava na vida de Paulo um cansaço. Quem sabe havia momentos de Paulo dizer: eu estou cansado das injúrias, eu estou cansado das perseguições, olha, eu estou cansado das angústias que eu tenho sofrido, eu estou cansado de tudo isso, mas é porque a minha carne reconhece as suas fraquezas. Amém? Aleluia. Mas a gente olha, aleluia, que apesar do seu cansaço,
Apesar do cansaço físico, emocional, o cansaço de alma que Paulo enfrentava, ele passava, aleluia. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos que Paulo, ele nunca desistiu, aleluia. Ele nunca parou, ele nunca deu um tempo, ele foi até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Estava cansado. Com certeza estava cansado. Com certeza, em muitos momentos, ele descansava o corpo físico. Ele descansava a sua alma. Aleluia. Mas ele não desistia, querido. Ele lutava, ele ia até o fim. Este é o que a igreja precisa entender. Nós não podemos desistir por causa das nossas fraquezas. Nós não podemos parar por causa das debilidades físicas, das condições, das situações impostas, das nossas próprias fraquezas emocionais que nós mesmos temos. Nós não podemos nos entregar a isto. Tem que ir até o fim. Amém? E a sua palavra final nisto é dizer: quando estou fraco, então é que sou forte. Quando eu estou fraco, então sou forte. Aleluia. Por quê? Porque Paulo descansava em Deus. Amém? Porque Paulo, ele descansava em Deus. Não é só o descanso físico que restaura forças. Não é só o descanso físico que vai te levantar com novo ânimo, que vai te encorajar para lutar, trabalhar mais uma vez. Aleluia. Depois de um dia exaustivo, você descansa e vai para a batalha. Tem situações que você precisa descansar em Deus. Porque quando o cansaço resolve descansando o físico, é muito simples. Mas e como é que você fica quando você precisa descansar em Deus? Quando você precisa descansar a sua alma? Quando você precisa entender que é Deus, somente Ele. Amém? Aleluia. Então esse descanso espiritual, descansar em Deus, que nós vamos falar agora. Aleluia. E quando nós falamos assim, querido, um descanso espiritual, um descansar em Deus, aleluia, ao contrário do que parece, não significa nós darmos um tempo na nossa vida espiritual. Eu vou descansar espiritualmente. Então quer dizer que você vai se afastar da igreja por um tempo, você vai se ficar tranquilo na sua casa um tempo para descansar espiritualmente, é isso? Não. Apesar da palavra dizer descanso espiritual, não significa isso, como alguns a gente escute, muitas vezes escuta dizendo: vou dar um tempo, estou dando um tempo para a igreja, estou dando um tempo para Deus, aleluia, porque muitas vezes o que está se revelando só é que esta pessoa está se perdendo. Quando a pessoa começa a dar um tempo para a igreja, quando a pessoa começa a dar um tempo para Deus, estou dando um tempo na minha vida espiritual, só revela que ela está se perdendo, porque na vida espiritual nós não podemos dar tempo. Não existe tempo para nós relaxarmos na vida espiritual. Não existe um relaxar espiritual, porque relaxar espiritual significa você não priorizar aquilo que é essencial para a tua alma, para o teu espírito, para a tua saúde emocional equilibrada na presença de Deus. Isso é relaxo. Isso é verdadeiramente relaxo. Não é relaxamento, é relaxo. Aleluia. Então o cristão, ele não pode relaxar nos seus deveres espirituais. O cristão não pode deixar de orar, ele não pode deixar de congregar, como se pensasse que isso fosse trazer benefício
para o seu corpo, para a sua alma, para o seu físico, a sua mente cansada. Aleluia. Isso não traz benefício. É por isso que o cristão, mesmo quando ele está cansado, mesmo quando ele está exausto, mesmo quando ele está, aleluia, no limiar, ele está, aleluia, como disse a nossa irmã Carolzinha aqui nesta noite, Deus não dá um fardo maior do que nós possamos carregar. Então quem sabe, aleluia, o fardo está pesado demais e você não está suportando carregar, porque Deus, Ele vai te dar aquilo que você pode carregar. E se você tiver com uma atribuição maior, mais pesada na sua vida, daquilo que você suporta, Deus, Ele toma junto com você, te ajuda, leva o peso, toma o fardo na sua mão. Aleluia. Porque nós estamos assim descansando em Deus. Amém? Aleluia. Então significa, nós continuamos fazendo tudo que nós fazemos. Nós continuamos fazendo tudo que nós propomos fazer, e fazemos ainda mais, porque nós estamos embasados naquilo que a fé propõe. O nosso descansar é em Deus. O que a minha fé propõe é isto para mim. O que a sua fé precisa propor para o teu coração, irmã e irmão, é que você precisa descansar em Deus. Amém? Quando nós descansamos em Deus, nós temos uma plena confiança que aquilo que o Senhor disse que faria, Ele fará. Você crê nisso? Aleluia. Amém? Você pode levantar a mão para o céu e adorar a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus nesta noite. Amém? Porque aquilo que Ele disse que faria, aleluia, Ele vai certamente fazer. Salmo 37, 5, diz a palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Então a minha confiança é esta. O que a fé propõe para mim é isto: eu posso descansar em Deus. Amém? Aleluia. Então nós podemos, queridos, pela nossa fé, declarar que descansar em Deus é confiar plenamente em Deus, é sentir-se seguro em Deus. Aleluia. É nós termos paz no meio das guerras, no meio das batalhas da vida. É nós desfrutarmos da paz, a paz que excede todo entendimento. Aleluia. É nós termos paz no momento, aleluia, dos conflitos da própria vida. É nós sabermos que nós confiamos em Deus, nós descansamos em Deus. A fé tem que operar isso dentro de nós. Amém? Eu disse na mensagem, ou nós temos fé ou não temos fé. Não é isto? Ou temos ou não temos. Não existe fé específica para determinada situação do descanso. Não existe fé específica para isso. Para descansar, eu descanso a carne. Se eu descansar a carne, eu não preciso ter fé para descansar minha carne, é só descansar. Agora, para descansar em Deus, eu tenho que ter fé. Só que é a fé que eu tenho em Deus. Não é fé para descansar. Não é fé, Senhor, me dá uma fé para descansar. Não, Senhor, eu tenho fé, por isso eu descanso no Senhor. Eu confio plenamente no Senhor. Aleluia. Significa, queridos, nós reconhecermos que Deus está no controle da situação. Reconhecer, queridos, que homens podem falhar, situações podem falhar, projetos podem falhar, mas o nosso Deus, Ele não falha jamais.
Porque se Deus não falha, e eu reconheço isso, a minha fé no Senhor me leva a crer, aleluia, então eu posso descansar, já posso descansar nas ondas de um bravo mar, aleluia. Você está entendendo? Diga glória. Deus está no controle. Nós podemos nos sentir seguros. A nossa fé tem que nos levar a esse nível. Aleluia. Tem que nos levar a este nível. Amém, querido? Não é algo tão simples, assim, de forma simplista, né? Aleluia, nós dizemos assim, não. Nós temos fé, querido. A palavra do Senhor diz que, aleluia, a fé que uma vez foi dada aos santos. Amém? A fé que uma vez foi dada aos santos. Nós temos essa fé. Aleluia. Vai haver momentos de dificuldade, vai haver momentos de adversidade. Aleluia. Mas nós precisamos ter esta fé continuamente. Amém? Agora, é importante a gente entender uma coisa, que descansar em Deus pela nossa fé que temos no Senhor é não viver uma vida de uma preocupação desnecessária, porque muitas vezes nós nos ocupamos, porque preocupação significa até, pelo próprio nome dizer, preocupar-se. Preocupação está se preocupando, ou está se apropriando, está tomando para si aquilo que vai, infelizmente, trazer para você um sentimento de dor antes da hora, de derrota. Você nem foi derrotado, mas você está preocupado, já está se sentindo derrotado. Mas você está sofrendo, já está sentindo sofrimento, mas nem está sofrendo, é a preocupação, está se preocupando, está tomando para si essa dor antes de algo acontecer. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Agora você está se preocupando, e nós muitas vezes nos preocupamos com alguma coisa que nem aconteceu, e é coisa que nós também não podemos, porque muitas vezes não podemos resolver. Aí vem essa preocupação. Agora aquilo que nós não podemos resolver, aquilo que nós não podemos fazer, é que é onde entra a nossa fé, porque a nossa fé nos leva nessa confiança em Deus, que aquilo que nós não podemos, Ele pode. Aquilo que nós não fazemos, Ele tem poder para fazer por nós. Aleluia! Então nós não podemos nos preocupar, chamar para si antecipadamente essa dor. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Tem que acreditar, querido, que se Deus é Senhor das nossas vidas, Ele tem o poder, só Ele tem o poder para realizar todas as coisas. Uma vez, diz a Bíblia assim, uma vez disse Deus, duas vezes ouvi, que o poder pertence a Deus. Ele está declarando, Deus disse uma vez, mas a sua palavra, ela ecoou, ela reverberou, né? Ele gritou, o poder pertence a Deus, e você ouviu aquele eco dizendo, o poder pertence a Deus. Ele diz, Deus disse uma vez, eu ouvi duas vezes. O poder a Ele pertence, Ele é Senhor que pode realizar. E preocupações nos deixam ansiosos,
Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Pedro, na sua epístola, ele disse para nós entregarmos a nossa ansiedade a Deus. 1 Pedro 5,7, ele diz: lancem sobre Ele, lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele, Jesus, tem cuidado de vocês. Lancem sobre Ele as suas ansiedades. As preocupações te trazem ansiedade. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que vai acontecer? Será que vai? Será que vai? Aí Jesus diz: descansa, meu filho. Descansa em mim. Descansa na minha presença. Descansa o teu coração. Descansa a tua alma. Descansa teu ser. Descansa. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Quando nós olhamos, queridos, estou terminando. Quando nós olhamos para a mensagem que nós lemos, o texto sagrado diz que Jesus acalmou a tempestade. Quando nós olhamos para esse texto sagrado, o texto diz no versículo 35, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. A palavra dele aos discípulos foi: vamos para o outro lado. Agora, no versículo 38, a Bíblia está dizendo que Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Aí os discípulos o acordaram e clamaram, dizendo: mestre, não te importas que morramos? Queridos, a Bíblia está revelando que Jesus estava literalmente cansado. E Jesus está cansado a ponto de ele deitar-se na popa do barco, pegar um travesseiro e tirar um cochilo gostoso. Ele dorme, porque ele está cansado. Jesus, apesar de ser o Filho de Deus, ele era homem. Você está entendendo? Aleluia. E ele está visivelmente cansado, ele está dormindo, está descansando o corpo físico. Agora, no descansar físico, Jesus também está tendo um descanso espiritual, porque nós vemos um Senhor despreocupado com o que está acontecendo. Ele está dormindo quando começa uma tempestade de vento. O vento vem, começa a jogar, o vento é tão forte que começa a jogar água no barco. O barco começa até, quem sabe, a encher-se de água, eles com medo até de naufragar, quem sabe já correndo para tirar a água do barco, porque o vento era forte demais, o barco balançava a ponto de tombar, de virar, de naufragar. A coisa estava feia, querido. E Jesus está descansando. O seu descansar é espiritual. Ele está descansando também em Deus. Amém? Aleluia. Agora, a gente vê que o que estava proposto ainda não havia acontecido. Eles estão no meio do mar. Eles estão atravessando, eles ainda não chegaram do outro lado. E Jesus diz: passemos para o outro lado. Se ainda não chegaram no final, como é que não vai ter solução? Como é que não vai acontecer nada? Aleluia. Jesus está propondo: descansa. Nós vamos chegar do outro lado. Aleluia. Descansa, porque nós vamos, aleluia, chegar na outra margem. O inferno está fazendo o maior barulho. O inferno se levantou, a fúria dos demônios se levantaram contra a embarcação, querendo virar aquele barco, lançando água sobre o barco. Eles estavam apavorados, gritando, e isso não incomodava o mestre.
Ele está descansando, está lá. Tranquilo. Você está entendendo, querido? Jesus está dizendo, no meio das tuas tempestades, você pode descansar no Senhor. Aleluia. Agora, quando o discípulo chega, dá uma cutucada nele. Jesus, não te importa que pereçamos? Não te importa que morramos? Eles acordaram Jesus e clamaram a Ele, aleluia. Então você veja bem, querido, este momento para Jesus é o momento de Ele prontamente se levantar, porque Jesus, o barulho não incomoda Jesus, o vento, a inquietação, o barulho dos discípulos não incomoda Jesus, ele está descansando. Mas quando ele chega e clama, Jesus, aí Jesus imediatamente acorda. Você está entendendo, querido? Pode ter muito ruído externo nas nossas vidas, e nós estamos ouvindo esse barulho, e nós estamos dando mais lugar a este barulho, aleluia. Mas louvado seja o nome do Senhor, se nós estivermos descansando no Senhor, aleluia. Jesus mostra esse exemplo que, assim como ele estava também descansando, os ruídos externos estão lá, aleluia, não incomoda, mas quando chegaram e tocaram, Jesus nos ajuda, nos socorre, não importa os que nós estamos morrendo, Jesus imediatamente se levanta. Então é nessa hora que nós vamos tocar em Jesus, querido. Nós podemos pela fé tocar no Senhor, despertar o Senhor Jesus tocando, aleluia, Jesus, tu nos importas que nós estamos perecendo, Jesus, aí Jesus ele diz, eu estou acudindo a vida de vocês. Jesus imediatamente se levantou, aleluia, repreendeu o vento e o mar, aquieta-se, acalme-se. Acabou, a fúria acabou, o vento acabou, o mar se aquietou, aleluia, parou, fez-se bonança, tranquilidade, brisa suave, aleluia. Às vezes nós precisamos disso em nossa vida, é preciso descansar em Deus, aleluia. O pastor Max Lucado, ele disse assim, se nós olharmos para os gigantes, nós seremos derrotados, mas se nós olharmos para o nosso Deus, nós derrotaremos os gigantes. Você está entendendo, querido? Porque muitas vezes nós estamos olhando para o tamanho do gigante, estamos olhando para a tempestade que está à nossa volta, estamos olhando para o vento que está soprando, estamos perturbados, estamos apavorados com a situação, mas nós não temos que olhar para isso, nós temos que olhar para o tamanho, para a grandeza do nosso Deus, pela nossa fé. E quando nós olharmos para Ele, pela nossa fé, os gigantes cairão, a tempestade vai cessar, o vento vai se acalmar, aleluia, o mar vai se aquietar. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E chamaram a atenção de Jesus, chamaram a atenção de Jesus, é um pedido de socorro, Jesus prontamente se levantou, mas chamaram a atenção, não te importas? Mas Jesus também chamou a atenção deles, por que estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não possuem fé?
O que Jesus esperava é que a fé já estivesse dentro do coração deles. Mas Jesus chama a atenção deles. Vocês ainda não têm fé? Você está entendendo, igreja? Amém? Aleluia. Então, amados, nós, para descansar em Deus, nós precisamos ter essa fé, amém? Essa confiança, essa convicção que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Quem diga glória a Deus, amém? A Bíblia diz no Salmo 91, que nós conhecemos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Amém? Aleluia. Descansará. Amém? Aleluia. Salmo 4, 8, está escrito assim: em paz me deito, logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Davi está dizendo no Salmo assim: eu deito e durmo, eu não fico preocupado, eu não fico pensando que o inimigo vai vir de sobressalto para me matar, que ele vai vir contra mim, me derrotar quando eu estou deitado. Não, eu já deito e pego no sono, eu já durmo, descanso, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Confiança em Deus. Amém? Descansar em Deus é ouvir o Cristo dizendo: venha a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Engrandecido seja o nosso Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que dá muita coisa que nós podíamos falar. Amém? O fato de ter fé e descansar em Deus. A Bíblia mostra que no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que o principal da sinagoga vai ao encontro de Jesus. Jairo, ele busca o socorro de Jesus, porque a sua filha está à morte. E ele vai ao encontro, ele vai lá, ele clama, ele pede para Jesus, ele se humilha diante de Jesus, e diz para ele: venha, impõe a mão sobre ela para que viva. Diz a palavra do Senhor. Amém? Diz a Bíblia, versículo 22, né, assim, para nós sermos mais claros. Ele chegou diante do Senhor Jesus, prostou-se aos seus pés e rogava-lhe: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. Mas a Bíblia diz que nesse tempo, Jesus com a multidão, uma mulher vem que se aproxima, rastejando, toca em Jesus, na hora do seu vestido, da sua vestimenta. E quando toca na sua vestimenta, ela é curada. Existe um tempo, uma situação que ocorreu nesse momento. Jairo está lá esperando, Jairo está vendo acontecer, Jairo está vendo a palavra dele para aquela mulher: olha, senti que de mim saiu virtude, alguém me tocou. Mestre, a multidão te aperta. Não, mas alguém me tocou. E a mulher aparece: fui eu toquei o Senhor. Porque a Bíblia diz que essa mulher foi curada da sua enfermidade, da sua hemorragia. Aleluia. Agora veja bem, queridos, houve esse tempo, e diante disso, no versículo 35, 36, diz assim: estando ele ainda falando,
chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas ainda o mestre? Disseram assim: Jairo, acabou, não tem mais esperança, a tua filha já morreu, a tua filha já era, não precisa mais incomodar a Jesus. Mas quando Jesus escuta estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aleluia. As palavras de Jesus, elas soam como quem está dizendo assim: Jairo, descansa em mim. Descansa em mim. Jesus, toda vez que eu clamar, o Senhor vai me socorrer, vai acontecer, eu vou poder descansar assim, porque o Senhor vai dar a palavra da vitória. Não, nem todas as vezes nós ouviremos esta mesma palavra que Jairo ouviu. Há situações e situações, mas não significa que Deus não está no controle das situações. Não significa que Deus não tenha o domínio das situações. Não significa que Deus não tenha escrito, aleluia, uma página da história da vida de alguém. Porque para Deus, ou com Deus, quer na vida ou quer na morte, há um grande regozijo eterno. Há um grande privilégio para a vida de qualquer pessoa que está com Jesus Cristo. Então, quer na vida ou quer na morte, quem descansa em Deus, fica em paz. Fica em paz. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Agora aqui no caso de Jairo, ele está dizendo: descansa, Jairo, porque quando você chegou, se prostrou e disse: venha, impõe as mãos para que ela viva, eu já propus no meu coração de ir com você. Quando chegou a notícia, ele disse: não temas, crê somente. Amém, igreja? Aleluia. Então, igreja, nós estamos vivendo esse tempo tão corrido, tanta dificuldade, né? A nossa vida é corrida, é muita exigência para a nossa vida, há muita responsabilidade para nós. A nossa vida é assim, não é só o cansaço físico, é o cansaço de todas as áreas da nossa vida, mas nós precisamos aprender a descansar em Deus, porque nós vamos ter dias bons, dias maus, nós vamos ter dia que vai ser uma bênção do Senhor, e tem dia que vai ser uma tribulação só, mas nós temos que descansar em Deus. A nossa fé tem que nos levar a isso, amém? Isso aí causa cansaço, todas as áreas da nossa vida, mas Deus, Ele é a nossa paz, e Ele é capaz de abençoar a nossa vida. Ele anula, quebra, destrói tudo aquilo que está roubando a minha e a sua paz. Ele intervém na situação. Ele é o Senhor que nós nos prostramos diante dele, amém? Nós temos que aprender com Ele, com a sua palavra, com o seu poder, com a sua autoridade na nossa vida. Seja qual for a tempestade que nós estejamos enfrentando, descansa no Senhor. Um grande missionário, teólogo, pregador, Jonathan Edwards, ele disse assim: tudo o que dissermos será inútil se não for confirmado pelo que vivemos. Sabe quando
aquilo que nós vivemos é a verdade, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós conhecemos de Deus. Quando a tempestade vem e as pessoas veem nós na tempestade, ninguém te ajuda, ninguém vai se levantar para te ajudar, para estender a mão. Mas quando a tempestade passa e ele vê você de pé, e ele fala assim: olha aí, ó, a sua vida prega o que você vive. Você vive com Deus. A tempestade não faz você naufragar, a tempestade não faz você desistir, a tempestade não faz você parar, ela não faz você voltar atrás, ela não diz para você: estou cansado da igreja, estou cansado de Deus, estou cansado disso ou daquilo. Não, ela te leva para a fonte eterna. Amém? Amém? Se coloque em pé, em nome de Jesus Cristo. Aleluia.